que a extrema-direita não é contra o Supremo, a extrema-direita é contra a Constituição. É contra limites, né? Ela é contra a democracia, ela é contra limites, né? No Diálogos com a Inteligência, nós falamos muito sobre política. E não é à toa, né? Porque esse é um tópico que domina os noticiários do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos nos aprofundar numa faceta cada vez mais complexa desse assunto, que é a relação do meio político com o judiciário, tendo por fundo a Constituição. E para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, nós hoje vamos conversar com o Fernando Bentes, que é doutor em Direito e professor de Direito Constitucional da Federal Rural do Rio de Janeiro. Fernando, bem-vindo ao programa. Obrigado. Prazer tê-lo aqui para falar desse assunto, como é que nós falamos mesmo? Esse assunto momentoso. Vai ser um prazer debater com você e a gente aprofundar alguns temas, porque é um tema muito importante. Nossa, só é. Então, vamos embora. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Mas há quem avalie que as decisões dos ministros têm ultrapassado esse escopo e entrado na seara dos outros dois poderes. Todo dia estamos vendo o presidente da Câmara, o presidente do Senado, dizendo que estão defendendo as prerrogativas do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal diz que não, o Lula olha para cima e faz assim, né? Me diga uma coisa, professor Fernando, como é que você vê essa percepção relativa ao se o judiciário está ou não está invadindo? Eu acho que as pessoas não têm um problema se o judiciário invade ou não. Elas têm um problema quando o judiciário decide contrariamente ao que elas pensam. Né? Então, quando o Supremo toma uma decisão favorável ao que você pensa, você diz, não, cumpriu sua função institucional. Quando toma uma decisão contrária ao que você pensa, você diz, isso é ativismo judicial. Né? Então, assim, não existe um problema a princípio, né, a priori, de o Supremo tomar decisões ousadas, porque quando você concorda com elas, está tudo bem. O problema é quando você discorda, né? Você está querendo dizer, então, que essa percepção vem, na verdade, do fato de que, digamos, os demais poderes, ou sobretudo os partidos, o Congresso, por meio do seu presidente, o presidente da Câmara, do Senado, eles na verdade, eles falam, eles se queixam ou agem como se fossem partes do processo. Quando o juiz julga a favor, o juiz está ótimo. Quando ele julga contrariamente à sua pretensão... Exatamente. A gente sabe, né? Quem está envolvido no sistema do direito sabe que o judiciário, no imaginário popular, sai para fazer justiça, mas, na verdade, o poder judiciário existe para impedir a autotutela, né? Que as pessoas busquem por conta própria satisfazer o seu senso de justiça, né? Eu tenho um colega juiz, você deve ter também vários, né? E ele sempre diz, quando você entra no judiciário, você está mal. Você pode estar pior ou pode estar um pouquinho melhor, mas mal você sempre vai estar, né? Então, o judiciário, de certa forma, ele lida com essa insatisfação das pessoas que atuam ou dependem do judiciário para alguma coisa. O que eu acho que marca esse nosso tempo recente é que as pessoas tendem a discordar demais, a julgar politicamente o judiciário por qualquer decisão. O Poder Judiciário toma as decisões com base no que ele deve ser mesmo, independente, autônomo, né? E as pessoas têm que aceitar porque é imperativo de toda democracia constitucional avançada, consolidada, aceitar o Poder Judiciário como independente, aceitar suas decisões, etc., né? Mas hoje em dia a gente vê, principalmente, né, nos tempos mais recentes, né, de um crescimento da extrema-direita no Brasil, que qualquer decisão tomada pelo Poder Judiciário que desagrade a extrema-direita equivale a um juiz comunista. É o que a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, né, com Donald Trump, é o que a gente viu aqui no Brasil também recentemente. Qualquer decisão, eu até questiono se tem alguma decisão tomada contra a extrema-direita no Brasil, né, eu acho que não teve nenhuma. Mas quando o povo acha, ou quando alguns autores da extrema-direita acham que existe alguma decisão contrária a eles, o juiz é comunista, o juiz é de esquerda, o juiz é de um partido, é de outro. E não é bem verdade, né? Há bem pouco tempo atrás, várias decisões foram tomadas no Supremo contra a esquerda no Brasil, né? O ministro Barroso, por exemplo, já votou pela continuidade da prisão do presidente Lula. O ministro Luiz Fux, idem, né? Ministros que não intervieram durante o impeachment da presidente Dilma, ministros que impediram que o Lula virasse chefe da Casa Civil durante o governo da Dilma para ser julgado pelo Supremo e não pela 13ª Vara de Curitiba, onde o presidente Lula foi condenado, né? Então, assim, são várias decisões contra a esquerda.
contra o presidente Lula, mas se tomar uma decisão contra a extrema-direita ou supostamente contra a extrema-direita, cai o mundo e aí o juiz é ativista, o Supremo é ativista, etc. Não é verdade. Você não acha que existe por trás disso uma percepção por parte da extrema-direita de que existe um sistema, né? Isso a gente sabe, né? O populismo reacionário é assim. Você tem um sistema... Misterioso. Não, você tem um sistema que impede o povo são eles, né? O que impede o povo de governar, e você tem uma elite, a elite, isso é o judiciário, enfim, a esquerda, o globalismo, etc. e tal. E aí, e aí é como se houvesse uma identificação do sistema com a esquerda. Exatamente. Como a esquerda dominasse o sistema. E o principal defensor do sistema é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Quer dizer, é o judiciário, porque no judiciário, no fundo, a gente às vezes é metonímia, né? Que a gente está querendo falar do Supremo Tribunal, porque ele é, Sim. como estava presente na pergunta, o guardião da Constituição. Né? Então, você não acha que a questão não é nem o Supremo, é o Supremo enquanto guardião de uma ordem que é percebida como ordem esquerdista. Sim. E que, naturalmente, se houvesse uma maioria de juízes reacionários no Supremo Tribunal, não haveria problema nenhum com o Supremo Tribunal. Exato. E é por isso que a gente vê, sei lá, na Hungria ou nesses países, que quando o Supremo Tribunal é capturado pela extrema-direita, ele passa a ter problema nenhum. Pois é, aí eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Você acha que isso é algo que possa ser vencido com o tempo? Eu acredito que sim, né? Existe uma guerra informacional, né? Uma guerra de narrativas, né? Uma guerra na internet, né? Então, assim, existem vários meios de extrema-direita explorar o conhecimento que as pessoas têm a respeito das coisas, as informações, né? O mesmo problema que o judiciário enfrenta, que o Supremo enfrenta, é um problema que a mídia enfrenta, né? Até bem pouco tempo todo mundo aplaudia a mídia porque ela se posicionou supostamente contra o Lula ou contra a Dilma ou a favor do impeachment da Dilma, né? Hoje em dia não, a mídia virou um sistema também, Sim. assim como o Supremo, né? Então, assim, com o tempo, eu acredito que sim, é uma questão de você mostrar erros também da extrema-direita, de você mostrar falácias, né? É uma questão, né? Alguns têm apontado que o Brasil entrou na internet antes de se alfabetizar, né? Que também é um julgamento um pouco elitista, né? Eu não concordo muito com isso, não, até porque acontece em outros países também, onde a extrema-direita tem crescido bastante, né? Mas eu acho que é um trabalho diário, árduo, né? A luta pela democracia, a luta pelo poder judiciário independente, ela é sempre uma luta constante, ela não acaba nunca e nunca vai acabar, né? Sempre vai haver um líder populista, um demagogo que vai vender mentiras e vai conseguir agradar algum público que, de alguma maneira, se sente nas últimas décadas um pouco prejudicado, né? O grande fenômeno da extrema-direita na década de 30 do século XX era a pobreza, né? Eu acredito que o grande fenômeno, a grande razão da extrema-direita surgir hoje em dia não é a extrema pobreza. A gente está numa era de pobreza tão grande. O grande problema é que a gente tem uma série de atores sociais que têm tido algum protagonismo, né? Minorias, mulheres, grupos LGBT, negros, no caso da Europa e dos Estados Unidos, imigrantes. E boa parte do povo não se sente escorado, espelhado no governo, que parece atender somente a essas minorias, né? Então, eu costumo brincar com meus alunos, o americano que mora num trailer, né, que bebe cerveja quente, que não trabalha ou não quer trabalhar, né, ele se sente abraçado por um governo que diz que é a favor de minorias? Não. Ele se sente abraçado com quem bota a culpa nos mexicanos, né? Assim como aqui no Brasil, a mesma pessoa vai se sentir abraçada por quem não vai fazer nenhuma política a favor de negros, LGBTs, grupos LGBTs, mulheres, etc. Então, assim, é preciso de alguma forma também, não só a esquerda, né, mas a direita democrática, né, é preciso que eles criem mecanismos de comunicação com esse povo também, mostrar as falácias, né, tudo aquilo que tem de errado na extrema-direita, né, para que se desfaçam essas falácias, né? Você não acha que existe uma grande dificuldade nisso, na medida em que hoje metade... É difícil mensurar, mas assim, metade do espaço no qual as relações sociais se dão não estão dentro do direito?
Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu me refiro a redes sociais, eu me refiro ao algoritmo, eu me refiro sim. às informações, porque você tem um espaço enorme, porque a gente não tem nem como dizer que isso é a internet. Sim. Isso, na verdade, é a realidade. A gente tem dois tipos de realidade. A gente tem uma realidade que é a realidade física e a gente tem uma realidade virtual. Sim. E todo o debate público que é travado através das redes sociais e é mediado por algoritmos, ela não, o império da lei é fraquíssimo sobre aquilo ali. Às vezes me lembra, por analogia, um período anterior na década de 20 ou 30, em que as relações sociais haviam sido subvertidas completamente pela Revolução Industrial. No caso da Segunda Revolução Industrial, você tinha um vasto proletariado, você tinha problemas imensos nas cidades, problemas de saúde, problemas de educação, problemas políticos, porque esse pessoal também não votava. E o Estado, na verdade, não tinha nenhum tipo de regulação sobre esse tipo de conflito. Eu digo por analogia porque é todo um setor da sociedade e de relações sociais que estão, de repente, fora do direito. E a impressão que me dá, às vezes, não sei qual é a sua, é de que apenas no momento em que você conseguir colocar esse mundo para dentro do direito, eu fico pensando assim, primeira coisa que me vem à cabeça, a Constituição veda o anonimato. O anonimato é o que você mais vê nas relações sociais travadas no âmbito da... Virtuais, né? Virtuais, as pessoas podem xingar à vontade, podem sumir, podem hackear, podem fazer, e a reação, na verdade... Não existe responsabilidade civil, não existe responsabilidade penal, ou isso é dificílimo de conseguir. É quase como se fosse necessário você recriar completamente o Estado, para ele poder ter uma existência digital de fato e conseguir disciplinar as relações que existem no campo digital, tanto quanto as relações que existem no campo da realidade real costumam ser, tradicionalmente foram, né? Eu acho que é verdade, né? Acho que a gente ainda está muito no início, né, desse processo de regular a privacidade dos dados, né, como eles podem ser usados, regular como as coisas podem acontecer no ambiente virtual, né? A primeira vez eu tive a notícia que a primeira vez que houve um estupro virtual, né, no mundo virtual do Meta, né, e um bonequinho lá numa simulação acabou estuprando uma mulher no ambiente virtual. Isso é estupro? Isso não é estupro? Né? Como é que a gente lida com isso? Existe tributação no mundo virtual, né? Porque você pode comprar um espaço no mundo virtual. Né? Então, quer dizer, a humanidade está tentando lidar com essas questões enquanto elas vão acontecendo, e a gente sabe, né, que o tempo do legislativo é sempre moroso, né? É sempre posterior ao acontecimento, e o direito também demora um pouco, né, conseguir regular essas situações, e o Estado idem, né? Um desafio enorme do Estado para conseguir, de alguma maneira, regular essa sociabilidade virtual, né? Que eu acho que talvez fosse um nome com uma acurácia maior, porque você tem uma sociabilidade ali. Só que ela é muito diferente do ambiente físico, né? Ela tem uma regra própria, como você falou, ela torna toda pessoa corajosa no ambiente virtual, né? Fica difícil responsabilizá-la, tanto civilmente quanto penalmente. Então, acho que demora, né? É um esforço que a gente tem que ter, porque a internet não é terra de ninguém, né? Existem pessoas que estão ali, que sofrem, que têm a sua honra violada, que sofrem crimes. Então, o Estado precisa efetivamente também dominar esse ambiente, regular esse ambiente, né? Agora, vai demorar um pouco, né? Com certeza vai demorar. Hoje é usual que partidos solicitem a interferência do Supremo Tribunal Federal em questões políticas. Isso faz parte do jogo ou é consequência de algum desequilíbrio sistêmico? Não, eu acho que o Supremo, aparecendo como um novo protagonista, né, desde 1988, né, houve um fenômeno pouco visto, né, pouco lido, que é o fato de quase que um terço do mundo ter se tornado uma democracia constitucional entre os anos 70 e os anos 90. Né? Quer dizer, a China abandonou cada vez mais uma economia comunista, vários países que eram ditaduras deixaram de ser, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Espanha, Portugal, né? E ali para o final dos anos 80 e início dos 90, todo o leste europeu, inclusive a União Soviética. Então, todos esses países se transformaram em democracias constitucionais e capitalistas, né? E aí as instituições, como o Supremo, aqui no Brasil, tiveram que se adaptar a ter um papel na democracia que talvez nunca tivesse acontecido, né? O Brasil, durante a ditadura militar, condenou dois juízes constitucionais, né, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, a aposentadoria compulsória. Quer dizer, que vale o seguinte: o presidente não gostou da decisão, aposenta. Melhor.
né? Então, vê como isso é uma violação completa da independência do judiciário, né? Então, o Supremo mesmo teve que tomar algumas decisões, né? E teve que se acostumar ao fato de ter algum poder, ter competências e intervir. Eu acho que o sistema político viu isso e começou a acionar o Supremo com uma outra instância decisória. Quer dizer, eu perdi um debate no Legislativo, numa CPI, numa comissão, tudo bem, sempre tem um Supremo lá para a gente apelar, vai que ganha. Né? Então, o Supremo, como todo mundo sabe, existe o princípio da inércia judicial. Tirando o direito político, o direito eleitoral, né, em que efetivamente o judiciário tem um protagonismo, tem um papel normativo, e ainda bem que tem, isso faz do Brasil talvez o país com um sistema político eleitoral mais avançado do mundo, né? Tirando essa área, em todas as outras, o Supremo faz o que provocam ele para fazer, né? Inclusive os políticos. O que você não pode é provocar em algumas situações e o Supremo decidir contrariamente ao que você quer, criticar por ativismo, aí não dá, né? Você não acha que o legislador, ou melhor, o constituinte também não fez, talvez, a Corte Constitucional mais poderosa do mundo? Porque o Supremo, isso não é crítica não, isso aí é análise histórica, porque a Comissão Afonso Arinos tinha imaginado que ia ser uma Corte Constitucional de maneira portuguesa. O lobby dos ministros do Supremo não quis essa transformação. Não digo que fosse necessariamente na época para acumular, mas eles não... havia uma inércia também que você queria continuar a ser o velho Supremo Tribunal Federal e tal. Aí você acumulou a jurisdição constitucional do tipo americano, né, que é difuso e tal, que você tem o judiciário como corte de última instância, com o modelo constitucional europeu. Ao mesmo tempo, você tem o Supremo pilotando o Superior Tribunal Eleitoral. Isso. E eu acho que mais importante do que tudo isso junto, quer dizer, você tem o Supremo, repito, como instância última, né, do judiciário, você tem o Supremo como tribunal penal de políticos. O que me parece que dá um poder político enorme. Eu acho que o maior poder de barganha que vem do Supremo Tribunal vem desse fato. Você concorda que aí realmente dúvida que eu tenho, que é realmente talvez a corte mais forte do mundo? Porque a gente viu talvez que isso... Às vezes pode ter problemas, mas tudo na vida também tem o seu lado bom. Como a gente viu nos últimos anos, a respeito, sobretudo, no governo Bolsonaro. Eu acho que tudo que você falou tem razão. Talvez o Supremo seja a corte mais forte do mundo, né? Com mais competência, né? Nesse sentido. Com muitas competências, né? Alguns autores chamam, Oscar Vilhena Vieira, por exemplo, chamam o Supremo de juizado especial de pequenas causas do Congresso. Né? Quando você tem uma briguinha ali de um deputado com o outro, aciona o Supremo, né? E ainda tem mais, né? Ainda tem algumas competências ali que o Supremo tem contra algumas autoridades, ministros, etc., que cabe ao Supremo decidir. Então, assim, eu acho que sim, o Supremo acumulou várias competências, mas do ponto de vista de quantidade, o maior problema era o recurso extraordinário acionando o sistema difuso, né? Então, o Supremo, como corte recursal, última instância, ele tinha muitos recursos extraordinários para decidir. Então, chegava a 200 mil casos por ano, uma coisa assim, né? E enquanto que outros tribunais constitucionais, tudo bem, o Supremo não é só um tribunal constitucional, outros tribunais constitucionais decidem 100 processos por ano, né? O português eu acho que nem chega a isso. Pois é, a Alemanha, mais ou menos 100, Estados Unidos também. Então, assim, é muita coisa, mas eu acho que do ponto de vista quantitativo, isso já foi limitado, né, com a repercussão geral, já não é todo recurso extraordinário que chega ao Supremo, né, que é admitido, né. E eu acho que esse é um problema menor até. Eu acho que o principal problema, realmente, é que o Brasil perdeu 20 anos para saber qual é o papel do Supremo com a ditadura militar. Quer dizer, são 20 anos que a gente perdeu para saber qual o papel do Ministério Público, qual o papel de Polícia Federal, de Tribunal de Contas, de Supremo Tribunal. A gente está aprendendo fazendo, né? A gente está exercendo a democracia e aprendendo como o Supremo deve desempenhar os seus papéis. Mas o grande problema é que, às vezes, o Supremo toma decisões sem querer, porque ele foi provocado por isso, não tem jurisdição própria, né, para atuar, ele é provocado e aí atua. E alguns casos são muito, mas muito romantizados pela extrema-direita. Em alguns casos você acha que houve uma decisão ousada, né? O caso, por exemplo, de omissão inconstitucional, né? Como tem uma norma na Constituição e aí você espera que o legislador produza uma lei para dar efetividade àquela norma constitucional. Eu li todas as decisões do Supremo sobre omissão inconstitucional. O Supremo demorou 20 anos para tomar alguma decisão razoável sobre a omissão inconstitucional. Né? Então ele tomava a decisão e falava assim, realmente o legislador ainda não fez a lei.
Aí passa mais um tempo, realmente o legislador não fez a lei. Chegou uma hora que ele falou, desculpa, mas vou criar a lei aqui, um abraço. Depois o legislador muda. E até hoje não mudou. Quer dizer, não houve nenhuma necessidade na agenda legislativa de mudar a decisão do Supremo, né? A grande reclamação do governo anterior, do governo Bolsonaro, sobre o Supremo foi que, palavras textuais do ex-presidente, o Supremo não me deixou atuar na pandemia. E eu tive, né, a felicidade de orientar um aluno que era oficial do Exército sobre esse tema. Então eu tive que me debruçar sobre o processo e tudo, né? Na verdade, o Supremo não fez nada. O Supremo só disse, não, o Congresso votou uma lei em regime de urgência, 2 dias para votar, dando todos os poderes ao presidente. Todos. Comprar teste, vacinação, isolamento social, todos os poderes ao presidente da República. O Supremo fez o quê? Estendeu esses poderes ao governador e ao prefeito, só isso. Não sei o que você acha, mas eu costumo dizer, na verdade, que a extrema-direita não é contra o Supremo, a extrema-direita é contra a Constituição. É contra limites, né? Ela é contra a democracia, ela é contra limites, né? Ela quer implementar a sua agenda política e qualquer um que for contra, automaticamente é taxado de comunista ou algo do tipo, né? Eu acho que ainda não amadureceram, não sei se já... Eu acho que ainda não amadureceram o seguinte, eu acho que não existe ainda, eu acho que no caso brasileiro vai ser mais difícil de fazer, uma interpretação reacionária da Constituição. Porque, na verdade, os reacionários são contra a Constituição. Se eles puderem, eles põem abaixo a Constituição, de modo geral. Né? Então, quando a gente vê o governo Trump 1, por exemplo, e o governo Bolsonaro, o que a gente vê é uma espécie de presidente que encena uma luta contra o sistema dentro do sistema. Sim. Né? Mas eles não têm exatamente uma teoria da Constituição, não vou nem dizer, nem ousarei dizer teoria, perdão, uma interpretação mínima da Constituição, né? Agora, parece que o Trump está tentando fazer uma teoria, né? O pessoal dele, desse Trump 2, desenvolveu uma doutrina, que é a doutrina do executivo unitário, segundo a qual todos os ramos, né, mesmo que seja administração indireta, tudo dentro do executivo, é demissível ad nutum, todos respondem, né, diretamente ao presidente da República. Desenvolveram essa doutrina, né, para concentrar poderes na presidência. Eles já conseguiram na Suprema Corte a ideia de que o presidente é irresponsável, como se fosse um monarca, né? É um monarca. E há uma tese subreptícia de que o presidente da República é mais legítimo do que todos os outros poderes, do ponto de vista da atuação. Isso mostra um pouco mais de sistema. Eu não sei se isso é mais fácil nos Estados Unidos, porque a Constituição é muito menor, porque a Constituição americana, na verdade, é a Constituição da União, né? Nos Estados Unidos não é a Constituição do país inteiro, é a Constituição da União, no nível federal. No Brasil, eu tenho a impressão que é bem mais complicado, porque a Constituição é muito maior, o modelo era aquele da Constituição dirigente, era uma Constituição muito maior e muito mais abrangente na regulação dos escopos, daquilo que ela pode fazer, das relações sociais, das relações econômicas e tal. E a gente viu no governo Bolsonaro aquela coisa tosca de querer fazer aquela interpretação do artigo 142 da Constituição. Sim. Depois eu ouvi também uma tentativa que você tentava fazer com que fazer essa mesma coisa, concentrar porque bom, só para a impressão que eu tenho é que nessa interpretação reacionária, o eixo, o centro do sistema não é o Supremo Tribunal Federal, o centro do sistema é o presidente da República, desde que seja reacionário, né? Mas eu não sei se já se desenvolveu alguma tese sobre isso ou se essa tosqueira mesmo de fazer uma espécie de interpretação em tiras da Constituição. Você tira um pedacinho só que te interessa e tenta interpretar o todo a partir daquele pedaço. Outro dia eu vi um negócio fantástico, você deve ter visto também, em que houve um pastor reacionário que pegou o preâmbulo da Constituição dizendo que os constituintes tinham jurado debaixo da proteção de Deus. Então, quem tinha que interpretar a Constituição era um pastor. Eram os pastores, eram os sacerdotes. Quer dizer, as interpretações são todas desse gênero. Sim, sim. Tem um influencer famoso hoje em dia, né, o Casimiro, que diz que as pessoas perderam a vergonha de serem burras, né? E é verdade, assim. Assim, você sabe tão bem quanto eu que a interpretação constitucional é algo bastante sofisticado, né? Não é comum, às vezes não é palatável nem a um operador de direito, né? Realmente é um campo muito especializado, assim, né? E principalmente quando você coloca na mente, né, nas palavras, nas intenções de uma pessoa que tem um projeto conservador, mas que não é conservador legalista, é um projeto autoritário,
a Constituição é um entrave, né? Então, das duas, uma. Ou você interpreta a Constituição do modo que lhe aprouver, que for bom para você, ou então você quer acabar com a Constituição. Eu só faço um detalhe. Você deve se lembrar que nos primeiros anos também do governo Lula, havia um movimento no PT que também queria fazer uma outra Constituição, né? Que achava que a Constituição era um problema, atrapalhava alguns projetos do governo e queria acabar, né? E depois, graças a Deus, abandonaram essa tese estapafúrdia, né? Absurda, né? Então, sempre que você tem algum projeto um pouco mais autoritário, que você quer vencer entraves constitucionais ou legais, o resultado natural é você sepultar a Constituição. E eu acho que agora é muito claro, né? Você vê adesivos populares dizendo Bíblia sim, Constituição não, né? É um ataque direto a todo e qualquer juiz, que também não é só... Existe um fenômeno também recente, que é você atacar a figura do juiz, como se o juiz em si fosse um comunista, fosse uma pessoa de esquerda. A gente sabe que é extremamente ao contrário, né? Tem um trabalho muito fecundo de Luiz Werneck Viana, que mostra o contrário. O juiz é um sujeito de classe média, que estudou 4, 5, 6 anos para passar no concurso. Corpo e alma da magistratura brasileira. Que é conservador, que faz uma reforma invisível, né, que implementa a Constituição e consegue fazer algumas reformas no que diz respeito a direitos individuais, direitos sociais, mas que jamais é um revolucionário comunista, né? Não, nem é papel do juiz, é isso. Nem é papel. O papel de juiz é ser conservador, mas conservador no seguinte sentido: conservador das leis, Sim, conservador exatamente. da ordem, conservador da democracia, conservador do sistema jurídico. Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que todo mundo que se sente impedido de fazer o que quer, né, que tem um projeto autoritário, ele olha para a Constituição e vê um entrave, né? E aí começa a criticar, quer fazer outra, interpreta do jeito que quer, como deseja. Então, a princípio, eu acho que a Constituição norte-americana talvez esteja mais bem protegida nesse sentido, na medida em que a própria Suprema Corte dos Estados Unidos hoje tem uma maioria de direita, né, que apoia algumas decisões do atual presidente, né, e que de alguma forma apoia tudo aquilo que é feito pelo Partido Republicano. Então, se você tem uma Suprema Corte que concorda com tudo que é proposto, não tem necessidade muito de mudar a Constituição, embora o Trump já tenha soltado algumas, né, a possibilidade de um outro mandato, né, já está exercendo o segundo. Sim, você vai testando o limite. Vai testando o limite, né? Vai usando legislação excepcional, Exatamente. legalidade, né, o legalismo autocrático, Isso. você inventa a situação excepcional para você contornar. Eu acho bem perigoso o que ele tem feito, porque ele inventa situações excepcionais para usar a legislação de exceção para contornar as garantias individuais e o controle do judiciário e o tempo inteiro um sistema de intimidação, porque quando um juiz julga contra o governo Trump, ele manda atacar, joga o gabinete do ódio em cima. Isso. E às vezes não é só gabinete do ódio, não. A gente viu outro dia gente dando tiro, matando deputado, atingindo senador. Sim, exatamente. Eu acho que o mesmo fenômeno acontece no Brasil, né? Quando a Constituição ou o Supremo decidem a favor do que você quer, ótimo. Quando é contrário, você quer sepultar tanto a Constituição quanto o Supremo ou qualquer juiz. Não é bem assim que funciona, né? Pois é, a Constituição é um objeto de disputa política, até mesmo com PECs, né, as PECs inconstitucionais que são propostas, né, mais de uma, inclusive. Engraçado que teve aquele caso do... Você sabe que volta e meia parece aquela PEC ensandecida que quer submeter a decisão de última instância sobre a Constituição ao Congresso Nacional. Você lembra que volta e meia aparece uma PEC assim? Eu acho incrível, porque tem aquele discurso famoso de Rui Barbosa, 1914, o Supremo Tribunal Federal da Constituição, em que o objeto de ódio, da raiva dele, ele dá você ferendo contra um projeto do Senado de submeter as decisões sobre constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal ao Senado, em 1914. Você vê que é um negócio que o antijudiciarismo vem em volta, né? Quais são as formas de controle que existem para esse tipo de situação, de propostas de emendas constitucionais que são inconstitucionais, né? Otto Barhoff, né? O famoso livro. Assim, a própria defesa é a interpretação do Supremo, né? A jurisdição constitucional pode atuar também em emendas constitucionais, já atuou, já considerou algumas partes de emenda como inconstitucionais, né? Como no caso da verticalização, né, das candidaturas. Então, o Congresso queria que acabasse a vedação na verdade, o Supremo decidiu, né, que as coligações nacionais tinham que ser repetidas nos estados, né?
E o Congresso mudou isso, mas não um ano antes das eleições. O Supremo falou, paciência, só vai valer depois das eleições. Então, considerou essa parte como inconstitucional. Foi uma emenda constitucional. Então, o Supremo pode atuar considerando um projeto, não um projeto, né, mas uma emenda constitucional como inconstitucional. Ok. A grande questão é que, no limite, né, no conflito institucional, o Supremo precisa, todo o Tribunal Constitucional, toda a Corte Constitucional precisa de um amparo em certo sentido, né? Sob pena de o próprio tribunal se conter. Então, assim, uma decisão que vá contra um executivo e um legislativo dominados por uma mesma ideologia, né, ou por um mesmo partido, isso invariavelmente submete uma Corte Constitucional, um Tribunal Constitucional, ou ao ostracismo, não é? Ou à autocontenção. É assim que acontece. É assim que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, e eu acho que a mesma coisa pode acontecer no Brasil também. Hoje em dia, você tem um Supremo numa posição muito confortável, porque uma decisão que possa ser interpretada mais à esquerda tem o Executivo para apoiar. Uma decisão que possa ser interpretada mais à direita tem um Congresso que pode apoiar. Então, quer dizer, o Supremo pode decidir o que ele quiser. Ele está num momento de franca autonomia decisória. Sim. Né? Agora, no limite, né, como diria lá o velho Montesquieu, o velho barão de Montesquieu, o Supremo não tem dinheiro, o Supremo não tem arma. Né? Na verdade, acho que quem disse isso foi o Hamilton, né? Estou repetindo, né? É isso, que não tem tesouro, não tem a bolsa, não tem exército. Não tem a bolsa nem a espada, né? Isso. Então, assim, como não tem, você depende... Por que continua existindo uma Corte Constitucional? Na medida em que as pessoas enxergam uma função social para ela ou uma função política, né? É até curioso que muitos políticos reclamem do Supremo e continuem acionando o Supremo. Por quê? Porque é sempre uma outra esfera para você poder acionar. Tem uma função, né? E, ao mesmo tempo, o Supremo continua existindo porque tanto a esquerda quanto a direita veem no Supremo uma possibilidade de você barganhar, conseguir alguma coisa, né? De você proteger o seu interesse por meio da atuação do Supremo. Então, acho assim, o Supremo permanece existindo, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter nenhum tipo de força armada, de força coercitiva, porque as pessoas enxergam nele alguma função. Enquanto for assim, permanece o Supremo. Quando isso não existir mais, aí realmente será o fim do Supremo e talvez até do Judiciário. Sabe-se lá o que pode suceder isso, né? A mim me preocupa muito a forma como a extrema-direita tem atuado nos Estados Unidos, porque serve de modelo para os outros, que eles agem procurando os pontos cegos da Constituição. Sim. Né? Então, por exemplo, sei lá, você vai tentar legislar por decreto, você sabe que o decreto é inconstitucional, mas aí você vai jogar com a demora do julgamento, sim. Entendeu? Assim, tem vários mecanismos de sabotagem, né, constitucional. Um deles, me parece, você estava falando a respeito do judiciário não tem a bolsa, o judiciário não tem a espada. Eu me peguei assim, também olhando para o governo Trump atual. Basta você controlar a Polícia Federal. Porque se você coloca à frente da Polícia Federal um sujeito que está inteira e absolutamente leal a um presidente da República de extrema-direita, você simplesmente garante que ele vai respeitar as decisões do Supremo que ele quiser. Acabou. Você pode dizer, essa não cumpre, aquela não cumpre. Quem é que vai cumprir? Sim. É que na medida que a Polícia Judiciária, né, da União, então a Polícia Federal tem um papel importantíssimo. O Supremo manda prender se a Polícia Federal não quiser e de alguma maneira se recusar. Mas o que segurou o Bolsonaro também essa coisa, você não conseguia segurar, você nomeava o sujeito, mas você não conseguia ficar segurando ali. O sujeito também tinha medo. Assim, eu acho que tem duas grandes coisas aí. O diretor-geral. Primeiro que, assim, a Polícia Federal, em que pese ela tem alguns elementos de extrema-direita, ela é uma polícia republicana, ela é uma polícia contra a corrupção. Acho que nenhuma polícia no mundo desenvolveu uma história institucional de combater a corrupção contra empresários muito ricos, contra políticos muito poderosos. E a Polícia Federal conseguiu. Então, não é assim tão simples você combater uma cultura institucional e falar assim,
faz o que eu quero, o que eu estou mandando e pronto. Não, calma, respeitar a Constituição também. Então, talvez um dos grandes, geralmente quando a gente fala de contenção ou crítica ou oposição ao governo Bolsonaro, a gente fala da Globo e do Supremo, fala da grande mídia e do Supremo. Eu acho que a Polícia Federal também conseguiu fazer uma contenção. Embora haja ali, ou tenha havido elementos de extrema-direita, a Polícia Federal também serviu como esteio de cumprir algumas ordens. Mas eu acho que o funcionalismo todo, de uma maneira geral, o que garantiu foi a estabilidade do serviço público. Sim, sim. Mas a estabilidade do serviço público na medida em que você garantia que o Supremo continuasse existindo. O problema é que se você... O meu medo era esse. Você põe o dedo ali em cima do controle da Polícia Federal, você apaga o sistema. Porque aí não pode não ter estabilidade, aí pode não ter a opção de coisa. É tudo um mecanismo de intimidação. Sim, sim. E aí você põe o Supremo para trás. Eu só acho que isso não deve acontecer porque o próprio Congresso não tem interesse nisso. Na ditadura de ninguém. Concordo. Sim, eu concordo também. Agora, assim, é fato que a gente teve uma presidência de extrema-direita muito aloprada. Foi. Né? Você não tinha, assim, a próxima não será assim. Se houver. Você não tem uma pessoa assim, realmente pensadora, né, estratégica. As coisas eram feitas muito ao atropelo, na ordem do dia. Alguém falou alguma coisa, vamos fazer. Outro falou outra coisa, vamos fazer. Não tinha nada pensado, planejado. Só para você ver quem era o cérebro jurídico do grupo. O sujeito nem jurista era. Sim, pois é. Então, assim, eu acho que isso contou a favor do país para que a gente não entrasse numa pior, né? Contra a democracia, contra a Constituição, num projeto autoritário absolutamente aloprado, né? Fernando, vamos precisar parar por aqui, mas muito obrigado por ter vindo nos esclarecer sobre o funcionamento do Poder Judiciário e as relações do Judiciário com os demais poderes, né? Infelizmente, o Fernando ainda não nos deu o prazer de ter um artigo dele aqui na Inteligência, mas nós temos ainda outros artigos também muito bons sobre judicialização da política e sobre temas similares no site da Insight Inteligência. Nós temos, inclusive, um artigo sobre a Constituição na nossa edição mais recente, a Insight Inteligência 108, da lavra do professor Lisiero, lá da Universidade Federal da Paraíba. Lembra que a revista está à venda no nosso site e na livraria da Travessa. E não esqueça, siga a Insight Inteligência e o meio nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do nosso programa e nem dos nossos produtos. Claro, agora ou no futuro. E até o próximo Diálogos. Eu não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim. Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.